Meus caros amigos e amigas, uma saudação especial. Eu sou Antônio Biapino. Vocês sabem que o Brasil passou por um grave perigo de ser submetido aos ditames de um golpe militar arquitetado pelo ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, um verme ignorante. Nós nos salvamos por um triz, podemos dizer assim, com toda certeza científica. Se eles tivessem conseguido dar esse golpe, muitas pessoas lutadoras do povo, que defendem a democracia, a liberdade de expressão, a justiça, a verdade e um mundo melhor para todo mundo, estariam presas ou mortas, mesmo sem terem dado o golpe militar. Eles planejaram a morte de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça do Brasil, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, eleito pela maioria do povo brasileiro, e do ex-presidente, aliás, do vice-presidente Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes foi o que correu mais risco, pelo menos pelo que sabemos. Porque tudo estava planejado, a campana estava armada para matarem ele. Por sorte, a reunião em que ele participou conspirou subjetivamente para evitar que o golpe, que o assassinato dele acontecesse. Talvez tenha ficado meio confuso a reunião conspirou, é como se fosse uma linguagem direta. Eu estou dizendo conspirou no seguinte sentido: ou durou mais ou durou menos, certo? Dentro do contexto, uma reunião às vezes está prevista para durar mais, dura menos. Às vezes está prevista para durar menos, dura mais. Então é isso que eu estou chamando de conspiração, sabe? O contexto da reunião, né, se viu como um meio para evitar que o ministro Alexandre de Moraes estivesse hoje morto. Isso é muito grave. A Constituição proíbe terminantemente golpes de Estado. E não é só a nossa Constituição, é a Constituição de vários países, de todos os países do mundo. E era o que queria fazer o Bolsonaro para permanecer no poder. Quem iria permanecer no poder? Um vagabundo, um canalha, da pior espécie que se possa imaginar. Um mentiroso, um moleque inescrupuloso. Vejam, meus caros amigos e amigas, o que ele disse em relação a um episódio dele, narrado por ele e publicado no YouTube. Vocês podem procurar. Se não for verdade, eu lhes garanto que jamais publicarei qualquer vídeo de qualquer ordem, se isso não for verdade. O que disse o presidente da República, um velho quase titã combalido, que tem idade de ter vergonha na cara, de ter guardado em si valores humanos fundamentais? Mas ele exatamente é o contrário de tudo isso. Ele disse claramente e estúpido ainda publicou. Eu estava passando em Brasília, não me lembro onde. Então,
idiota que não se lembra onde passou e aonde aconteceu o fato que ele narra. Vinham as menininhas de 13 ou 14 anos, arrumadinhas, bonitinhas, pintou um clima e voltei. Vocês estão compreendendo a gravidade dessa expressão? Pintou um clima e voltei. O presidente de uma nação que se preze, se dê ao respeito, que tenha cultura e que tenha esta nação valores humanos fundamentais, como, por exemplo, ética, liberdade, justiça, respeito, dignidade e vários outros valores fundamentais que nos regem, ele teria a obrigação de convocar o Conselho Tutelar e proteger essas crianças. Assim como eu, que nunca fui presidente da República, que não sou parlamentar, que não sou representante público de nada, também eu tenho a obrigação ética e moral de contribuir com crianças que estão submetidas a situações de vulnerabilidade. Mas para o Bolsonaro pintou um clima. Na pandemia, esse vagabundo desavergonhado botou na cabeça de todo mundo e contou com a ajuda das grandes igrejas evangélicas que aquilo não era uma doença, era simplesmente uma gripe. Uma gripe. E disse claramente que não iria comprar a vacina, negando a importância da ciência. Que homem e que mulher vivendo agora no terceiro milênio, que temos hoje televisão, jornal, rádio e redes sociais e livros, portanto, muitas informações, não sabem a importância da vacina? Eu, quando era muito criança, eu vi na comunidade onde eu vivia a peste do sarampo e da catapora. A catapora, meus amigos e minhas amigas, é muito grave. O vírus da catapora, além de promover uma grande doença, que é a própria catapora, ele fica no organismo humano e é responsável pelo herpes simples e pelo herpes zoster. É uma doença gravíssima, o herpes zoster, que as pessoas chamam de cobreiro. É incurável e agrava vários órgãos, inclusive os olhos e o cérebro. – 95% dos brasileiros têm esse vírus. A grande sorte é que não se manifesta em massa. Se manifesta esporadicamente, causando gravíssimos males à sociedade, às pessoas. Pois bem, com a vacina, a ciência contribuiu para combater o sarampo, a varíola, a catapora, a paralisia infantil. Eu conheci tantas pessoas, na época se chamava aleijadas,
as pernas atrofiavam, grande parte morria. A meningite é uma doença gravíssima, mata em poucas horas. A febre amarela era preciso. A Sociedade Brasileira deu um livro muito importante de um médico brasileiro. Esse livro se chama A Febre Amarela no Brasil. Que livro extraordinário! A imprensa nem diz que esse livro existe, nem sabe que esse livro existe. E a vacina contribuiu para evitar essas pestes que destruía a humanidade. E esse miserável, ignorante, verme ignorante, foi contra a vacina. No Brasil, morreram mais de 700 mil pessoas, que sabemos, que muitas morreram e ninguém tomou nem sequer conhecimento. E ainda queria dar o golpe para permanecer no poder. Um ladrãozinho sem vergonha de joias. Vendia o Brasil para alguns países lá de fora, recebia propina em joia. Gente das Forças Armadas ia para os Estados Unidos com passaporte diplomático, vendia a muamba nos Estados Unidos e trazia o dinheiro, porque tinha prerrogativa de passaporte diplomático, para entregar o Bolsonaro. Esta porcaria foi presidente do Brasil. E queria dar um golpe para permanecer com a patifaria. E cercado de gente ruim, Flor de Lis, Carla Zambelli, um lixo humano. Ah, se eu pudesse dizer quem é esta mulher. Mas vocês devem procurar. Alexandre Frota, Doutor Jairim, e por aí vai. E por aí vai. Era esse vagabundo que queria dar um golpe de Estado para permanecer como presidente do Brasil, fazendo o que bem quisesse e entendesse, porque debaixo de um golpe militar ninguém pode nem sequer falar. Mas não é só isso. Vou dizer mais duas coisas. Fizeram uma reforma trabalhista. Tiraram 100 leis que protegiam os pobres, coitados, trabalhadores do Brasil, que já ganham um salário de miséria, que já têm poucos direitos, e ainda assim eles tiraram 100 leis que contribuía com a proteção desses trabalhadores explorados do Brasil. E a outra, meus amigos e amigos, a outra foi a reforma da Previdência Social. Jair Bolsonaro, o verme ignorante, alterou a lei da aposentadoria dos trabalhadores da Previdência Social. Aumentou em 12 anos a idade para a aposentadoria. Até o último governo da presidenta Dilma, os trabalhadores que tinham 35 anos de carteira assinada se aposentavam com 53 anos de idade. Com o Bolsonaro é preciso ter 35 anos de carteira assinada e 65 anos de idade. Se você conta de 53 para 65, dá 12 anos de aumento da idade de um trabalhador ou de uma trabalhadora para poder se aposentar. É preciso que o povo brasileiro, pelo menos aqueles que têm alguma capacidade de raciocinar, ajudem a botar este vagabundo na cadeia para que nunca mais nenhum vagabundo vulgar igual ao Bolsonaro tente se apoderar do poder para tirar proveito social. O Brasil é uma nação, é uma república. Todos devem ser regidos pela Constituição, que é a lei maior de um país. Todos têm que ter direito à liberdade, à justiça social, o bem-estar e a vida. Ditadura nunca mais. E prestem atenção no que eu estou a dizer. O perigo de golpe não acabou no Brasil.
ronda como se fosse o vírus do coronavírus. Se nós não tivermos muito cuidado, não vacinarmos as nossas mentes e não lutarmos com dignidade em defesa de um Brasil justo e equitativo que possa abraçar os seus filhos e garantir todos os direitos fundamentais dos seus filhos, nós estaremos perdidos. Por isso, deixo essa reflexão para todos e todas.